pessoal, que sou o BR na área, e nesse vídeo eu vou falar um resumo do segundo episódio da quinta temporada de The Walking Dead. Foi lançado um resumo online em algum site, eu não me lembro qual foi, eu li a respeito agora há pouco e imediatamente me deu vontade de falar a respeito, porque realmente o episódio parece ser muito bom, mas eu já vou começar, então vamos embora falar desse segundo episódio. Então, pelo que eu li, o episódio vai se iniciar exatamente como o primeiro episódio acabou, com o grupo andando na floresta. Aí o pessoal vai tentar, descansar e tudo mais. E durante a noite, eu vou tentar falar de uma forma muito resumida. O Daryl Dixon e a Carol vão estar próximos, assim, vigiando assim, o grupo, né, para proteger eles durante a noite e tudo mais, como se fossem vigias. E eles vão ouvir um barulho, como se tivesse alguma coisa espreita, não zumbis, mas uma coisa mais, diferente. E eles tentam examinar o local para ver se encontram alguma coisa, só que parece que o barulho, para assim. Só que mesmo esse barulho parando, fica aquela sensação, né, de parecer que tem alguém observando eles. Então, no dia seguinte, o Daryl Dixon conta pro Rick a respeito desse barulho e que talvez tenha alguém observando eles e tudo mais. E o Rick fala pro grupo continuar junto, né, para estar preparado se algum perigo surgir adiante. Após essa conversa com o Rick, o grupo continua caminhando e eles escutam um pedido de socorro, que no caso é o Padre Gabriel, como eu disse naquele vídeo de teoria sobre o segundo episódio. Eles conseguem salvar o padre dos zumbis e o padre explica que ele tem um local, né, no caso a igreja, e é um local que eles podem ficar para se proteger. Aí o grupo avança, entra na igreja, lá tem comida e tudo mais. O Rick fica em dúvida de como ele conseguiu tanto alimento, que no caso foi por causa daquele pecado que eu falei que ele cometeu no vídeo de teorias. E o padre fala, não, é que a gente pegou comida e tudo mais antes do apocalipse começar, que a gente pegou comida durante o apocalipse e tudo mais. Então, só que durante essa conversa o Rick não acredita muito, então ele começa a desconfiar do padre, inicialmente. Aí em seguida o grupo se separa, enquanto uma quantidade fica na igreja, a outra metade sai para tentar buscar mais mantimentos, né, para poder fazer aquela igreja se tornar um local seguro. Aí o grupo se separa e o padre vai junto. Aí começa a situação de perigo do episódio, né, que o padre em um local interno assim de uma casa, o padre fica em perigo num local onde tem água e tudo mais. Parece que é no porão de uma casa, mas não se sabe exatamente onde é, mas tem a água assim que está elevada e tem vários zumbis assim na água. Então o padre fica em perigo nesse local, só que o Rick consegue salvar ele. E durante esses ataques e tudo mais, na tentativa de buscar mantimentos, o Bob é atacado por um zumbi que sai da água e puxa a camisa dele. Só que a Sasha salva ele. Só que o problema é que o Bob acaba sendo arranhado. E só depois que ele percebe isso. Então isso é um fator importante, porque isso se assemelha ao personagem Dale, que morreu da mesma forma nos quadrinhos. Só que após a Sasha salvar o Bob e o Rick salvar o padre e tudo mais, todo o grupo, né, que saiu para buscar mantimentos volta para a igreja, para ver o que eles conseguiram e tudo mais. Tem aquelas conversinhas pessoais, etc., que não são tão importantes assim para a história em si, para o desenvolvimento, tudo bem, só que eu não vou explicar aqui, porque realmente não é adequado para um resumo, mas de qualquer maneira, depois de toda essa busca por mantimentos, né, já está de noite, o grupo volta para a igreja. No caso, o Daryl Dixon e a Carol, que estão juntos, eles conseguem encontrar um veículo, porque eles querem pegar veículos suficientes para o grupo poder ir para Washington. No caso, a missão do Abraham, né, junto com o Eugene e a Rosita, para ir para Washington. E em seguida, durante a noite na igreja, o Abraham começa a conversar com o Rick, dizendo sobre a missão dele de ir para Washington para tentar salvar a humanidade. Só que obviamente isso é uma mentira, porque o Eugene está mentindo e está todo mundo acreditando nessa mentira. Só que o Rick, ele acredita e ele fala pro grupo que eles vão tentar pegar mantimento suficiente para fazer esse plano dar certo. Então o Rick vai continuar liderando o grupo, porém eles vão seguir o plano do Abraham de ir para Washington, para tentar salvar a humanidade. Aí enquanto o grupo está conversando assim na igreja, claro, ainda tem alguns membros do grupo que estão do lado de fora. No caso, a Sasha e o Bob, que ainda estão voltando, e o Daryl Dixon e a Carol, que ainda estão com um veículo. Enquanto eles estão voltando, o Daryl Dixon e a Carol, que estão dentro de um veículo, estão parados e passa um outro veículo, que no caso tem uma cruz branca, no caso um sinal de positivo branco na parte de trás do carro.
E o Daryl Dixon se lembra que aquele carro se assemelha ao mesmo que capturou a Beth. Então o Daryl Dixon e a Carol decidem seguir o carro para tentar, sei lá, vai que eles conseguem salvar a Beth. Mas o que interessa é que o Daryl Dixon e a Carol, que não estão mais na prisão, estão do lado de fora, e eles são as únicas pessoas que têm um veículo, eles decidem seguir um carro para tentar salvar a Beth. Então eles se separam do grupo, seguindo um carro para um local desconhecido, possivelmente para Washington. Enquanto isso, a Sasha e o Bob estão juntos, que agora eles são namorados e tudo mais, só que o problema é que o Bob pede para a Sasha voltar para a igreja. E o Bob parece meio triste e tudo mais. O que acontece é que o Bob descobriu que ele ficou arranhado, então ele percebe que ele vai morrer. Então ele manda a Sasha voltar sem contar para ela do arranhão, e decide andar pela floresta, sabe? Porque ele tá ferrado, né? Enquanto ele tá andando pela floresta, ele vê umas marcas na madeira, a mesma marca que foi utilizada, né? Que foi mostrada no primeiro episódio daquela temporada, quando o Morgan tava andando, quando ele finalmente voltou, apareceu uma marca na madeira. É a mesma marca. E o Bob começa a ficar tipo em dúvida, caramba, o que é isso? Só que o problema é que antes que ele pudesse deduzir alguma coisa referente a isso, uma pessoa parece que dá uma porrada na cabeça dele e ele desmaia. E logo em seguida ele acorda, e quem capturou ele, no caso, foi o pessoal do Terminus. Então, o pessoal do Terminus volta nesse episódio, captura o Bob Stuck e leva eles para meio que um acampamento na floresta. Só que o ápice desse episódio é o que acontece em seguida, que no caso o Bob Stuck acorda, cercado pelo pessoal do Terminus, e o pessoal do Terminus está meio relaxado, falando que a gente teve que fazer isso para sobreviver, o canibalismo e tudo mais. O Bob Stuck está tipo, muito preocupado referente a isso, e o Bob Stuck, que no caso está no chão, quando ele olha para as pernas, ele percebe que uma das suas pernas tipo, foi amputada. E quando ele olha para uma fogueira que está próximo dele, ele vê a sua própria perna. Então, os canibais, no caso o pessoal do Terminus, amputou a perna do Bob Stuck, no caso vai amputar, né, porque o episódio ainda vai ser lançado, e vai comer a perna dele. Então o Bob Stuck meio que está sendo o Dale da história em quadrinhos, pelo que está aparecendo, e ele vai perder a perna no próximo episódio. Então vai ser uma coisa sinistra. Sem falar que o pessoal do Terminus, quando eles não têm mais o Terminus, né, eles conversaram com o Bob Stuck enquanto ele estava meio que acordando, e o Gareth, né, o líder, ele explica que eles não vão ficar mais tentando pegar um lugar fixo, e por base dos seus atos de canibalismo eles vão se tornar caçadores. Então eles vão se tornar os caçadores dos quadrinhos, e é isso. O episódio vai ser mais ou menos isso. Então, resumidamente, o grupo vai continuar andando, vai ouvir barulhos de pessoas que possivelmente estão observando eles vão salvar o padre, eles vão voltar para a igreja, eles vão sair da igreja para procurar mantimentos, o Bob vai ser mordido, o Rick vai salvar o padre, todos vão voltar, quase todos. O Daryl Dixon e a Carol vão seguir um carro para tentar procurar a Beth e vão abandonar o grupo temporariamente, enquanto o Bob e a Sasha vão ficar de pega-pega, só que o Bob Stuck vai pedir para a Sasha voltar. E aí o Bob vai ficar andando pela floresta, porque ele foi arranhado e tudo mais, e ele vai ser capturado e vai perder a perna. E vai falar com o pessoal do Terminus uma breve conversa, e o episódio vai acabar assim, com ele sem a perna. Então esse foi o resumo. Eu tentei falar o mais rápido possível, mas foi muita informação que eu li a respeito. Então eu espero não ter esquecido alguma coisa, mas se eu esqueci é normal esquecer, mas de qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado desse resumo, eu espero que eu esteja certo, porque se eu estiver certo esse episódio vai ser muito bom mesmo, mas eu não acho que vai ser melhor que o anterior, porque o anterior teve muita ação, teve bastante desenvolvimento por parte da Carol e de outros personagens, e esse episódio parece ser mais uma descoberta de coisas novas, e não um desenvolvimento em si. Mas a questão do Bob Stuck perder a perna vai ser uma coisa muito interessante, apesar dele se assemelhar ao Dale, o que eu não gostei muito dessa coisa. E não se esqueça de visitar o site Fórum Nerd Project, que eu mencionei no último vídeo, é um site com vários conteúdos de vários seriados, informações, discussões, etc. É um fórum novo que foi lançado faz pouco tempo, então entre no site, se inscreva e veja o site crescer, que eu acredito que vai se tornar um site ótimo futuramente. Então esse foi meu vídeo falando teorias, ou melhor, o resumo do segundo episódio da temporada de The Walking Dead. Fox, só que vai repartindo até o próximo vídeo, valeu!